nos comentários apareceu e ele pensou que a estrela caiu. Que eles assistiram do telhado? A enorme pedra continuou a ficar no mesmo lugar, bem no meio da estação de metrô, enquanto as pessoas ficavam ao redor. E Doc disse que provavelmente era um meteorito. E eles responderam com apenas uma leve risada, que ele notou corretamente. E agora ele provavelmente não sabe ainda. No entanto, de acordo com a revelação, há uma arma poderosa dentro dela. O cara de suéter cinza virou a cabeça para o lado. Olhou para frente com grande alegria, dizendo que ele tinha quase certeza de que haveria um item da classificação mais alta, ou mesmo uma relíquia estelar. E Doc parado em seu lugar com uma cara confusa. Enquanto em sua bochecha o suor flui para baixo, ele disse que mas leva tempo para um meteorito amadurecer. Após o qual, o Doc continua no mesmo lugar. Olhou para frente, com um olhar muito assustado e incompreensível. Enquanto eles continuaram a dizer a ele que eles se revezaram, derramando magia nele. E ele estaria pronto esta noite. Eles estavam se preparando por vários dias. E eu achei que era algum tipo de bobagem. A enorme pedra vermelha continuou a ficar no meio da estação de metrô. E Doc pensou que era um meteorito escarlate. Aqueles que leram mais para regressões poderia saber sobre isso. E bruscamente virou a cabeça para o lado, com a boca bem aberta, perguntando quem lhes deu essa informação. E o cara parado bem na frente dele, em uma jaqueta cinza, ficou muito surpreso com isso. E não entendeu a pergunta. No mesmo momento, Doc, apontando a mão para o lado, gritou com grande desagrado que ele estava perguntando: quem trouxe este meteorito? E todos ao redor ficaram muito pasmos e surpreso com o que estava acontecendo. O cara de suéter cinza, imediatamente olhando para frente com um olhar assustado, disse que esse era o cara que se autodenominava número 1124. Ou algo assim. E Doc, virando-se para o lado com um olhar confiante, disse onde ele estava, e raciocinar que era impossível para que aquele que desceu tão cedo saberia sobre o meteorito, enquanto Minnie levantava a mão com um olhar assustado e um olhar cheio de incompreensão. Disse que parecia que ele ainda não tinha chegado. Doc olhou para frente, inclinando a cabeça ligeiramente. E com seu olhar ele expressou raiva e mal entendido da situação atual, dizendo que isso era muito ruim e que ele precisava sair daqui, e raciocinou que era uma armadilha. Os outros não entenderam suas palavras. De repente, uma pedra enorme que estava em uma pequena plataforma começou a sacudir de um lado para o outro. E Doc continuou pensando que eles estavam dizendo que poderia ser usado como uma arma, e quem pensaria em tal coisa? O som de tremores de repente se espalhou por toda parte. Toda a estação de metrô e todo mundo lá. Bruscamente virado para o lado, e estavam muito assustados e surpresos com o que viram. A pedra em pé,
em uma pequena plataforma. No meio da estação, de repente começou a se contorcer violentamente e fazer sons estranhos, enquanto todos os outros estavam em seus lugares, com medo e mal-entendidos, dizendo que isso de repente e finalmente começou. E Doc imediatamente pensou que era muito ruim. E ele veio se livrar de seus vícios. E parece se livrar dele aqui. De repente, da borda da estação, onde houve uma descida para os trilhos, uma barreira vermelha quase imperceptível com um som mecânico apareceu de repente, e Doc gritou que todos precisavam fugir. Mas eles não entendiam por que fazer isso. Doc correu para a frente, em direção à barreira vermelha, apareceu de repente, com grande velocidade e sem parar no lugar. Ficou muito surpreso com o que viu bem na frente dele. Doc parou bem na frente da barreira, colocando a mão nele e com um olhar muito assustado e intrigado, rangendo os dentes de raiva. Ele pensou que era tarde demais. Enquanto as janelas de notificação do sistema apareciam, como se do nada notificasse que a constelação que estava protestando contra os filtros. Distraído e fascinado. Muitas constelações querem ver o prenúncio e a constelação do prisioneiro do Rupi. Guanyin não pode esperar mais. E quer ver o que vai acontecer. E a constelação do conspirador oculto. Espera estratégias secretas dele. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, virando o corpo ligeiramente para o lado. E disse que provavelmente era o mesmo 11-24, que sugeriu reunir aqui hoje e homens que ficaram de lado desajeitadamente, coçando a nuca. Ficou muito assustado e surpreso. Disse que não tem certeza e acha que todos concordaram. E ele pensou com óbvia insatisfação. O que ele esperava desses idiotas? Imediatamente após este Doc, que continuou a ficar no mesmo lugar, ficou muito intrigado com o que estava acontecendo e assustado. Mentalmente, dizendo a todos para ficarem atrás dele. E Von, que correu até, ele disse que eles deveriam fugir. E ele disse que eles não podiam. E como ela vê uma barreira, apareceu aqui. E ele começou a pensar que isso era muito ruim. E o quarto cenário nem tinha acabado. E o desastre de 5 já havia chegado a eles. A pedra continuou a ficar no mesmo lugar, tremendo um pouco, e as pessoas o cercaram, com grande surpresa e expectativa. Baldock começou a raciocinar que o meteorito foi o evento principal do cenário 5. E dependendo da cor e tamanho, a recompensa e o perigo diferiam. De repente, uma enorme pedra começou a se dividir no meio. E de lá veio uma luz amarela brilhante, emitidos por faíscas vindas da rachadura. E Doc continuou a raciocinar que o meteorito eles trouxeram aqui, tanto quanto ele se lembra, nunca deve ser despertado ao mesmo tempo.
O enorme peso de pedra começou a quebrar e ficou coberto com uma enorme quantidade de rachaduras amarelas. E as pessoas ao seu redor disseram que, quando o objeto iluminado aparece, ele de alguma forma teria que escolher o dono. Enquanto a janela de notificação do sistema notificado que o prenúncio do cenário 5 estava aparecendo. O cara ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Anne inclinou-se um pouco para frente, olhando para a rachadura de onde uma luz amarela brilhante brilhava para ele. E não entendi o que era, dizendo que, por algum motivo, o cenário principal apareceu de repente. As pessoas ao lado dele estavam assistindo o que estava acontecendo, quando no mesmo momento, raios amarelos brilhantes voaram em sua cabeça. E estourou a cabeça. Esse mesmo cara imediatamente caiu no chão, perdendo a cabeça, e o som se espalhou por toda a estação. Enquanto os outros sobreviventes ao redor dele estavam muito assustados com isso. E se afastando, disse o que era. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, olhando para frente com um olhar assustado, rangendo os dentes de insatisfação, enquanto seus companheiros estavam atrás dele. E ele pensou que eles estavam enganados, porque na terceira regressão, John tirou a relíquia estelar do escuro, meteorito escarlate, e pede que esta seja uma grande catástrofe. Um pequeno fragmento, estremecendo um pouco, caiu, tendo quebrado da pedra principal para o chão. E um estranho líquido amarelo-laranja fluiu por ele. Pessoas ficaram em torno do mesmo meteorito enquanto um estranho, amarelo grosso, líquido laranja continua a fluir para fora das rachaduras. Em uma velocidade incrível, imediatamente após isso. Com um rugido alto, um meteorito foi dividido. E uma enorme pata de um monstro saiu dela, mostrando suas incríveis garras amarelas. Doc e seus companheiros ficaram parados. E ficaram muito surpresos e assustados com o que estava acontecendo. Yvonne mentalmente disse que ele não entendia o que estava acontecendo. Enorme. Garras amarelas continuaram a destruir todo o meteorito, com um som alto e uma enorme quantidade de estranho. Líquido amarelo-laranja, espesso derramado por toda a área. Doc inclinando a cabeça ligeiramente para frente. Olhou para frente com medo e insatisfação, rangendo os dentes enquanto o suor escorria por sua bochecha. E tudo ao redor estava coberto de faíscas. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema, notificado de que um monstro, tipo dragão classe 5, o pequeno dragão Igni, apareceu. E o monstro correu para frente em grande velocidade, iluminando tudo ao redor em chamas brilhantes. Enquanto os sobreviventes da estação continuou a fugir dele diretamente. E o Doc falou mentalmente que isso é um desastre. Doc continuou a ficar perto da parede com seus companheiros. Enquanto os sobreviventes da estação corriam em direção a eles, com grande medo em seus rostos. E disse que esses eram monstros muito estranhos. E virou-se para Jun e o Doc Tisky e desagrado, continuando a olhar para frente,
com grande medo e decepção, rangendo os dentes e insatisfação. Depois do qual ele mentalmente começou a dizer que um cenário oculto começará em breve. Yvonne, de repente, perguntou que ela não entendeu que cenário oculto ele estava falando. Enquanto Doc, imediatamente depois disso, com os braços afastados, disse a todos os outros sobreviventes para correr para os cantos. E, mentalmente, disse que ele não deveria ter sido revelado. No cenário 4, enquanto todas as outras pessoas obedeceram, imediatamente correu para cantos diferentes. O dragão congelou abruptamente no lugar, levantando a cabeça ligeiramente para cima. Abrindo a boca, um círculo amarelo brilhante apareceu com um estrondo de cima, logo acima de sua cabeça por causa do raio. E Doc mentalmente disse que era impossível derrotá-lo agora. Tão cedo, alguém apareceria. Enquanto a janela de notificação do sistema avisou que algumas constelações ficaram indignados com uma dificuldade inadequada. Uma pequena silhueta em um terno de negócios apareceu, com um bem estrondo por trás daquele círculo muito brilhante de relâmpagos, queimando no ar, e disse que isso era muito desagradável. Este era um falador, ao contrário de todos os seus outros parentes, e com um olhar arrogante, com óculos nos olhos, e escondendo as mãos atrás das costas, continuando a aparecer com um acidente por trás. Um aglomerado de raios. Ele disse que eles conseguiram causar comoção. E claro, ele parecia que eles estavam mexendo um pouco. Mas afinal, eles nem tinham passado do quarto cenário. E não havia necessidade de despertar uma catástrofe. Depois, ele imediatamente acrescentou que há encarnações aqui. Que sua constelação está muito preocupada com... Eles não podem morrer tão facilmente. Mas ele não pode reduzir a dificuldade, enquanto Doc levanta a cabeça um pouco mais alto. Olhou para frente com um olhar insatisfeito. E pensei que esta é uma conversa de nível médio sobre... Depois do qual ele pensou que algo fez o dragão parar. E um monstro ficou em seu lugar, com um olhar ameaçador, olhando para frente com um olhar cheio de raiva, enquanto o mesmo fala com óculos. Continuou a estar ao lado dele de cima. De repente, um dos sobreviventes, dando um passo à frente um pouco, estendeu a mão na frente dele e disse com medo que era tão injusto. Eles ainda não haviam passado do quarto cenário. E alguém disse que seria melhor calar a boca. Enquanto o dragão se virou contra ele, sua atenção virando sua cabeça. E a conversa sobre continuou a levitar no ar acima dele. Estava muito zangado com o que ouviu. Ana olhou para a frente, com um olhar insatisfeito. Olhos negros, e disse que uma decisão tinha acabado de ser tomada. Vários sobreviventes ficaram no chão. Levantou a cabeça. E ficaram muito assustados com o que ouviram. Bem, ele disse que não poderia reduzir a dificuldade. Mas se eles simplesmente morressem, se tornaria completamente desinteressante. Então ele ajustaria o script um pouco. O toquei, então levantou a pata no ar e estalou os dedos.
enviando raios amarelos voando pela área. Como notificação do sistema e janela, anunciou que um voluntário script adicional foi adicionado ao script oculto. Doc e seus companheiros estavam em seus lugares, com grande surpresa olhando na frente deles, enquanto com um toque alto bem na frente de seus rostos. Como se do nada, toda a notificação azul. Janelas do sistema apareceram. Se eles se juntarem, eles vão morrer. E se for melhor, então 2 morrerão. E estas são suas condições. Eu estou de pé no lugar dele. Mentalmente disse que eles provavelmente precisam derrotá-lo. E o Doc respondeu imediatamente que isso nem poderia ser sonhado. Enquanto a janela de notificação do sistema continuou a ficar bem na frente de seu rosto. E ele pensou que, não importa, seja um pequeno desastre ou um grande... Ainda é um desastre. Um dragão de classe 5 está além de suas forças de qualquer maneira. Mesmo se John estivesse aqui, imediatamente depois disso. A conversa sobre quem estava no ar, com as mãos atrás das costas. Continuou a cercar tudo ao redor com brilhante relâmpago amarelo e disse que agora eles deveriam aproveitar o cenário. Até o dragão, que estava abaixo, rugiu bruscamente e levantou a cabeça mais alto, cuspindo chamas de sua boca. Doc abruptamente começou a correr para frente de seu lugar. E, voltando, disse que todos deveriam correr no sentido horário. E o resto imediatamente começou para correr atrás dele e seguir seu conselho. O dragão esticou o pescoço para frente e, abrindo bem a boca, cuspiu uma grande quantidade de amarelo, chama laranja com um rugido alto. Doc e seus companheiros continuaram a correr para frente, enquanto ao lado deles, as chamas vomitadas pelo monstro iluminou tudo ao seu redor e destruiu a estação, vomitando uma enorme quantidade de fragmentos de pedras e faíscas brilhantemente queimando. Doc de repente virou para o lado e olhou para frente com um olhar muito assustado e sério, pensando que ainda era possível para, de alguma forma, escapar do ataque usual, mas a próxima coisa aconteceu e o dragão, parado em seu lugar, continuou a rosnar e virando a cabeça um pouco para o lado, preparando-se para dar o próximo golpe, enquanto tudo ao seu redor foi inundado com magma. E a janela de notificação do sistema, notificado de que um monstro, tipo dragão classe 5, o dragão menor, Ignir, estava preparando uma flor de fogo da destruição. Doc continuou a correr para frente, voltando, e falou alto com todos para olhar para o ladrilho. O número é 5 ou 2 ou 3. O total deve ser 5 e você precisa fazer tudo mais rápido. Até que os companheiros correndo atrás dele. Não entendi suas palavras. E ficaram muito intrigados juntos. Eles continuaram a correr ao longo do corredor de Dimitrov, enquanto a janela de notificação do notificado de que a parte secreta havia sido ativada. E quadrados azuis brilhantes, com um número no meio, de repente começou a aparecer no chão. Após o
Qual a janela de notificação? O sistema, notificado de que os números no ladrilho estão ativados. E se o número de pessoas em pé no ladrilho é igual ao número nele. Então, por 10 segundos, essas pessoas receberão um escudo absoluto. E as pessoas ficaram ao lado da área azul brilhante, com o número 3 no meio, e disseram que entenderam tudo. E há uma parte secreta. Um dos sobreviventes, com um movimento mortal de sua mão, e segurando uma lâmina nele, matou seu oponente capturando a zona com o número 1. E Doc pensou que esta situação era definitivamente planejado por alguém, provavelmente um dos profetas. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que se no fogão muito poucas ou muitas pessoas, o escudo absoluto não será ativado. Vários sobreviventes com medo em seus rostos. Ficou bem na Praça Azul com um número. O resto continuou a correr, não entendendo o que estava acontecendo, procurando um lugar de salvação. Aldark continuou a pensar que parecia que ele queria reunir todos aqueles que saíram mais cedo em um lugar e se livrar deles de uma vez. A propósito, isso não é uma má ideia. E mesmo que eles tenham apenas uma lasca de informação sobre o futuro, quanto menos as pessoas souberem, melhor. Homens com medo no rosto, enquanto uma enorme quantidade de suor fluía por ele. Cerrou os dentes, olhou para o lado e mentalmente disse ao representante que não havia mais telhas livres. E aquele que estava atrás dele olhou para frente e disse que não havia nenhum aqui. Ou o gancho parou no lugar enquanto seus braços estavam abaixados ao longo de seu corpo, e olhou para frente na pedra azul brilhantemente queimando. Então mentalmente disse que há um aqui. Mas enquanto os outros se viravam para ele, todos os 5 ficaram parecendo intrigado e assustado em seu lugar, e simplesmente permaneceu em silêncio. Olhando para baixo como um brilho azul brilhante os iluminou. Eles continuaram a ficar em seus lugares, bem na frente da praça, que estava brilhando em um azul brilhante. E pintou o número 4 no centro, dizendo que apenas 4 poderiam entrar. A janela de notificação do sistema, de repente aparecendo como se, do nada, notificado sobre o cenário principal. Num 4 capturar a bandeira e todas as suas condições e características. A janela de notificação do sistema notificou que uma classe 5 monstro tipo dragão, pequeno dragão, ativou uma flor de fogo da destruição. Enquanto o monstro abria bem a boca e começou a cuspir uma enorme quantidade de brilho amarelo. Energia com um rugido alto, que assustou os aliados do cais do outro, junto com ele mesmo. Olhou com medo para o dragão, que já estava desferindo seu golpe. E eles não entendiam o que fazer. E Doc, pensei que eles realmente teriam que sacrificar alguém, que eles estavam todos em seus lugares juntos. Quando de repente, um homem de camisa azul chamou John do lado e disse a ele para correr aqui. Doc imediatamente correu em sua direção, para a área
protegida para 2 pessoas. E virando-se bruscamente, disse que eles deveriam ativar o escudo. E, naquela época, seus aliados pisaram na placa protetora. Depois, ele pisou na placa protetora azul com um pé. E no momento seguinte, ele se viu completamente nele. Enquanto um cara de camisa azul ficou bem na frente dele, com medo em seu rosto. E a janela de notificação do sistema, notificado de que o escudo havia sido ativado. No mesmo momento, o dragão, abrindo bem a boca, expeliu uma enorme quantidade de chamas, queimando tudo em seu caminho. Equipe de docas, junto com ele mesmo, estavam em áreas protegidas, e estendeu as mãos na frente deles, por causa do cegamento, e destruindo chamas que se espalharam pela área, em grande velocidade direto da boca do dragão. Doc continuou a olhar para frente, inclinando a cabeça um pouco para baixo, e ficou muito insatisfeito, rangendo os dentes, enquanto um cara de camisa azul estava por perto, cobrindo o rosto, e chamas de fogo brilhantes correram ao redor. Depois, esse cara disse que estava perto e suspirou pesadamente. E Doc virou o olhar para o lado e simplesmente permaneceu em silêncio com um olhar ameaçador, após o qual ele imediatamente perguntou quem ele era. E o cara, de camisa azul, continuou a ficar no mesmo lugar e sorrindo amplamente, fechando os olhos segurando a mão no peito. Disse que ficou um pouco ofendido e provavelmente esqueci que ele tem 11,68. Ele estava falando sobre as madeias, após o qual Doc interrompendo. Disse que esta não era a questão, mas ele abriu bruscamente os olhos de surpresa e ficou surpreso, olhando para frente com incompreensão e razão sombria que a batalha com o Asmodeus. Mais precisamente, as memórias de sua batalha de 2TH. Regressão, ao mesmo tempo. Escuro como se estivesse em um estado de tensão, enquanto linhas do romance apareciam ao seu redor. Olhou para a frente com pupilas azuis brilhantemente queimando. Virou ligeiramente para o lado. Segurou o cabo da lâmina com a primeira mão. E disse que aparentemente ele esqueceu. E ele tem a aparência de um sábio, e pensei que as madeias aparecem. Apenas no capítulo 57, continuando a raciocinar. Que ele se lembra muito bem daquela cena, porque é um de seus favoritos no romance. Mas foi mencionado pela primeira vez apenas após o 50º capítulo. E o cara, de camisa azul, continuou a ficar em seu lugar, enquanto o sistema notificou. Janela notificou que o efeito do atributo permitiu que ele se lembrasse das páginas anteriores que havia lido. Doc continuou a ficar em seu lugar, estendendo sua lâmina para a frente, e ameaçou o homem parado na frente dele, dizendo que ele era um apóstolo. E o cara de camisa azul era muito surpreso com isso, como se ele se distanciou de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele ficou muito surpreso. Ele de repente sorriu enquanto corria por sua bochecha. E
riu, dizendo que ele não poderia ser enganado tão facilmente. E sim, isso mesmo. O cara de camisa azul continuou a ficar no mesmo lugar, bem na frente do Doc zangado, e disse que ele deveria se apresentar. Ele 1195 desceu, após o qual ele se inclinou um pouco para frente, inclinando a mão no peito, com o rosto expressando nenhuma emoção. Olhou para frente e disse que ele era o quinto entre os apóstolos. Várias das estações foram destacados no mapa do metrô, o primeiro dos quais foi na linha laranja do metrô, chamado Anguki. Qual é a localização atual? O segundo foi o Niro, que ficava no cruzamento de várias linhas de metrô. E era a estação base, e o terceiro, a estação na linha amarela do metrô. Era Shangenzin, que era a estação-alvo. Doc continuou a ficar em seu lugar. Lâmina estendida diretamente para o cara de camisa azul, parado na frente dele, enquanto a zona azul começou a desaparecer, gradualmente. E a janela de notificação do sistema avisou que a localização do Paula seria trocada em 1 minuto. Doc saltou para trás bruscamente, olhando para frente com um olhar ameaçador, e disse que achava que era uma armadilha. E tudo por causa do efeito borboleta. E o cara não de camisa azul, pulando na outra direção, olhou para frente, sarcasticamente, sorrindo com um olhar arrogante. E disse que se houver muitas borboletas, eles podem causar uma tempestade naquele momento. Um enorme monstro dragão com um movimento hábil de sua pata e com a ajuda de suas garras, matou um dos sobreviventes na estação, com um golpe nas costas, e rosnou alto. Enquanto o Doc pensava que, para passar o cenário oculto, você precisa sobreviver ao 10º ataque do dragão, o que significa que 9 deixaram o dragão. Continuou a matar todos os sobreviventes, que ficou em seu caminho abrindo bem a boca e enganchou, virando a cabeça para o lado com medo no rosto. Dirigiu-se ao representante, enquanto Doc, ansioso, com um olhar sério, mentalmente disse a ele que eles deveriam ter descoberto a tática. Então eles têm que se esquivar por conta própria. E ele não pode cuidar de cada um deles. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, segurando sua lâmina de chão em uma mão para frente. E disse provavelmente havia uma razão pela qual ele se revelou tão facilmente e que ele provavelmente precisava de sua ajuda. E o cara, de camisa azul, parado no mesmo lugar com as mãos para baixo. Ele riu e disse: o que pensaria se ele dissesse que queria salvá-lo? E ele respondeu imediatamente que isso era uma mentira óbvia. O cara continuou a olhar para frente com um olhar calmo e um pequeno sorriso, dizendo que era possível, mas apenas parcialmente, porque se ele morresse aqui, seria difícil para todos eles. E todas as informações da revelação poderia simplesmente ser jogado fora, que agora continuavam a ficar no mesmo lugar, dizendo que ele sabia que ele viria. E ele respondeu que eles só sabiam há algumas horas.
Então eles ajustaram rapidamente os planos, enquanto um enorme monstro dragão, com grande velocidade, dirigiu-se a eles, destruindo tudo em seu caminho. E rugiu alto imediatamente após. Ele bateu com sua pata enorme e fez com que Doc e seu oponente pulassem repentinamente.